Bom dia, dia 31 de agosto, estamos aqui, finalzinho do mês, aliás, o último dia do mês, e estamos aqui agora para mais um momento de oração. Deixa eu clarear um pouco aqui, estava um pouco escuro. Estamos aqui para mais um momento de oração, mais um momento de uma meditação da palavra. E, gente, já está clareando o dia. Esses dias eu acordava muito cedo e estava muito escuro. Agora, olha aqui, já tô, aqui à minha frente tem uma janela. E já está bem claro, o dia está completamente claro, já clareou totalmente. Olha que benção, como que as estações vão mudando. Isso é muito bom para que nós também tenhamos essa consciência de que tudo muda. Como eu disse já semana passada, se você está vivendo uma situação difícil, vai passar. Se você também está vivendo uma situação muito boa, aproveite, use com diligência esse momento, curta esse momento com diligência, sabendo que também vai passar. Por quê? Porque na vida tudo é passageiro. E aquelas noites escuras, elas vão se transformando em manhãs mais claras dentro em breve, você vai ver. Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo. E agora, como eu disse, como que já está clareando o dia, como que muda as estações, e assim também é a nossa vida, muda também. Bom dia, Maria José, seja muito bem-vinda nessa segunda-feira. Eu estava falando aqui que é o último dia do mês, dia 31 de agosto, e nós já finalizando esse mês, e as manhãs já estão mais claras, 6h30 da manhã já está bem clarinho. Esses dias, acho que há 15 dias atrás estava um breu. Eu vim aqui da minha janela, logo atrás aqui da câmera, tem uma janela aqui bem ampla na minha biblioteca aqui, e tá muito gostoso, já tá muito clarinho, já tô vendo lá fora todo o movimento, muito gostoso. As árvores ali, os pássaros cantando, tá muito bacana. Então vamos começar a nossa meditação dessa segunda-feira. Esse mês voou realmente, nossa, mês de agosto voou, foi muito, muito, muito rápido. E agora que vem setembro, eu gosto do mês de setembro, sempre gostei do mês de setembro. Quando eu arrumava noivas, então, era muito gostoso. Eu falei, gente, se eu tivesse que me casar, eu me casaria em setembro. Porque é aquele final de estação, né? Tudo bem que agora o tempo tá meio maluco, em razão da interferência do homem, então nós já não temos aquelas estações corretinhas, né? Frio até tal dia, calor, mas eu sempre gostei do mês de setembro, porque ele traz uma coisa mais leve, parece que é uma coisa, um ar mais gostoso, o sol brilha mais, eu gosto demais de sol, amo sol. Eu falei que eu nasci no estado errado, eu devia ter nascido no Pará e não no Paraná, porque eu gosto de sol, eu gosto de vida, eu gosto de, sabe assim, então o mês de setembro me traz isso. Eu sempre gostei muito, é um mês que não é um calor exagerado, mas também já quando havia aquele inverno, era aquele, começava com aquele cheirinho, aquele jeitinho de verão. Ah, era muito bom. E agora, amo. Mês de setembro, grandes coisas. Para mim sempre trouxe uma coisa muito boa o mês de setembro. Então vamos lá para a nossa meditação. Olha só, eu falei equivocadamente, nós estávamos na 53, meditação 53, na verdade era 52, tá? Então hoje é 53. O título hoje é Exalte o seu nome. Não deixe que alguém procure convencê-lo de que ele é como os outros. Eis que ele é o Filho de Deus. Exalte o seu nome e regozije-se na sua majestade, porque os céus foram formados pelas suas mãos e o homem é sua criatura. Quem mais pode reivindicar esse tipo de poder da criação? Sim, suas obras proclamarão o seu poder de divindade. O ser humano não pode extinguir a luz de suas gloriosas obras. E a autora cita o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Eu vou ler agora para vocês. O Evangelho segundo São João fala do Verbo divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, junto de Deus. O Verbo aqui quer dizer a palavra substancial e eterna do Pai, que constitui a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aqui a autora vem pedindo, né, ela vem falando para ninguém nos convencer
de que Deus, de que Cristo é o Filho de Deus, de que Ele não é apenas um homem, mas Ele é o Deus encarnado, Ele é o próprio Deus. E eu confesso que ao ler essa palavra, vem muitas dúvidas para a gente, né? E olha só, quando você pensa lá na criação do mundo da forma que está nominada na Bíblia, que no princípio não existia nada e Deus foi criando, né? E vai falando ali sobre a criação do primeiro, segundo, terceiro dia. E Jesus Cristo, humanamente, ele vem muito depois, né? Ele tem todo o Antigo Testamento e aí tem desde os profetas, Moisés e toda aquela situação do Êxodo, enfim. Só que nós temos que pensar o seguinte: Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele já existia, ele já era, ele sempre foi. Então, humanamente é impossível para nós compreendermos isso, porque a nossa lógica racional é que existia Deus, depois Deus criou Jesus, né? Humanamente, se você parar para pensar, nós não conseguimos captar, compreender que naquele momento da criação do mundo, Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade já existia, assim como a terceira, o Espírito Santo. Então nós só imaginamos Deus, né, na figura, porque a nossa mente ela tem que criar algo, um Deus de barba, né, um Deus ali, um senhor mais velho, para que nós possamos explicar, mas ninguém explica Deus, ninguém explica. Então, existe até uma música, eu acho que é do Thales Roberto, que fala do gentil ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém consegue explicar a grandeza desse Deus poderoso. E para nós compreendermos que Jesus já existia naquele momento da criação do mundo, fica-se um pouco irracional, digamos assim, meu Deus, mas não consigo compreender. Mas tudo bem, tá tudo certo, porque mesmo sem entender, Deus existe, mesmo sem compreender, é assim que funciona. E nós temos que simplesmente o quê? Pela nossa fé, por aquilo que nós sentimos, a presença viva de Deus, a presença de Jesus, nós aceitarmos isso. Porque ninguém vai explicar isso cientificamente. É como os milagres, quando acontecem. Não consegue explicar quantos milagres que nós já presenciamos ou já ouvimos falar e a medicina, a ciência não consegue explicar. Mesmo, lembrei agora aqui de Nossa Senhora de Guadalupe. Gente, até a NASA pesquisou o que aconteceu, o que foi aquilo, o que é aquele poncho do índio, né, do santo hoje. Então, o que é aquele poncho, aquela tinta? Se vocês pesquisarem, vocês vão olhar, vão ver lá que ela foi pesquisada pela NASA e também, não vou me lembrar mais agora, mas houve uma outra pesquisa também sobre o mistério daquele poncho, a tinta daquele poncho, quer dizer, e tem ali um monte de características que a ciência não explicou, mas que está ali, que existe, que tem lá esse poncho lá no México, que ainda um dia eu quero ir lá ver, está no meu mural da Vida Extraordinária, e no santuário está lá explicado, quer dizer, está lá colocado, quer dizer, não explica, pegou fogo e não queimou, então quer dizer, são coisas inexplicáveis pela ciência, e o homem racional, a nossa mente racional, ela quer explicação. Então, quando a autora fala aqui, olha só, não deixe que alguém procure convencê-lo de que ele é como os outros, eis que ele é o Filho de Deus. Exalte o seu nome e regozije-se na sua majestade, porque os céus foram formados pelas suas mãos. Ela está falando aqui de Jesus Cristo. Os céus foram formados pelas suas mãos e o homem é sua criatura, ou seja, lá na criação, o Deus Pai, né, o verbo já existia, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas junto de Deus já estava o verbo, que era Jesus Cristo. É claro que ele veio historicamente, cronologicamente, num outro tempo. Por quê? Aí é Deus quem explica. Ele veio por um motivo que foi pela nossa salvação e teve que se passar todos esses anos antecedentes para que depois ele viesse. Quem mais poderia reivindicar esse tipo de poder da criação? E olha só, gente, ontem ainda, na celebração da Santa Missa, o padre estava falando, e eu achei tão maravilhoso a colocação dele. Eu falo que eu gosto demais da minha comunidade aqui, porque o sacerdote ele tem uma unção muito grande. E ele disse assim,
Ele é o amor. Nós somos os amados. Olha que coisa. Gente, eu fiquei tão assim. E agora vendo, né, lendo essa palavra aqui, ele é o Criador, nós somos as criaturas. Quando nós pensamos em Criador, nós pensamos só na figura de Deus Pai. Foi Deus quem nos criou. Mas Jesus já existia. Ele já era a pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E como nós temos uma ordem cronológica, racional, a gente não consegue compreender isso. Mas olha só, ele, Jesus, é o Criador também. Foi por ele que nós fomos criados. Então, nós imaginamos um Deus nos criando, mas Jesus já existia. Ele já era o verbo, a palavra, né? Então, assim, humanamente ele veio em um momento posterior, mas ele já existia, porque são três figuras, né? Três pessoas numa só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, olha só, ele já existia. Então, ele nos criou. E nós somos criaturas dele. Nós somos criatura, ele é o amor, nós somos os amados. Gente, olha, eu sou o amado de Deus. E eu sou a criatura, eu compreendo isso, essa dimensão, só pela fé. Humanamente não é possível compreender, porque foge ao nosso, né? Nós temos assim uma ordem cronológica, algo palpável que a gente quer ver, mas Deus não é assim. Assim como os milagres, aqui eu falei. Não tem como explicar alguns milagres. Como que aquela pessoa ficou curada, donada, vamos dizer assim, embora a medicina já tivesse desenganado. Como que aquela pessoa conseguiu isso, embora humanamente, verificando pelos fatos, pela cronologia dos fatos, aquilo era impossível de acontecer. Então é assim, e a autora está dizendo isso. Não deixe ninguém convencer você e me convencer o contrário disso. Por quê? Porque tem pessoas que elas querem explicar e elas não acreditam e elas querem nos convencer de que Jesus era um homem comum, que passou pela terra, que era assim, um homem muito bom, que foi um homem que fez muitas coisas boas, mas quer explicar os milagres. Eles querem justificar as palavras que estão na Bíblia. E muitas pessoas se deixam convencer por isso. Então, nós temos que ter o que? Aqui é um alerta para nós. O cuidado que nós temos que ter para não nos deixar ser seduzidos. Por quê? Porque Satanás é astuto. O que significa Satanás? Divisão. A palavra Satanás significa divisão, aquele que divide. Então, Satanás é astuto e vai usar de todos os meios para tentar nos convencer de que Jesus era um homem comum, assim como nós vemos. Gente, quantas pessoas que falam isso? Mas ele foi um homem comum. Não dá para comparar o Criador com a criatura. Eu posso ser uma pessoa, digamos, maravilhosa, que eu faço coisas excelentes, que eu consigo fazer, né? Vamos citar Mahatma Gandhi, que eu sempre cito, Madre Teresa de Calcutá, os santos. Eles tiveram uma vida maravilhosa e por meio deles foram feitas tantas obras boas, mas eles são só criaturas. Eles, por melhor, todos os homens maravilhosos, todos os santos que passaram, que São Padre Pio, que eu sou devota demais, que eu sou apaixonada, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia e por aí vai. São pessoas gente, é impossível você negar a santidade dessas pessoas. A própria Virgem Maria, uma mulher de unção, uma sabedoria, só que são criaturas. Ela é a mãe do Criador, mas ela é criatura. Ou seja, dá para compreender isso, que o próprio Jesus criou a sua mãe, digamos, né? Foi o Criador que criou a criatura. E por meio de uma criatura, ele veio. Então, é muito difícil, talvez, se a pessoa for tentar explicar isso humanamente, ela racionalizar, ela fala, a gente não consigo compreender, mas é pela fé. É aí que nós mostramos a nossa fé diante de Deus e diante dos homens por aceitar isso. Não tem que explicar, porque é incompreensível. Nós somos criaturas só, nós somos incapazes de compreender a grandeza desse Deus. Então, por mais maravilhosa que seja uma das suas criaturas, e Maria é comprovadamente a mais digna de honra de todas as criaturas, ela é só uma criatura. Não estou rebaixando a Virgem Maria, tá? Não, ela está realmente no lugar, na glória e no lugar que Deus a colocou, como rainha dos anjos, como rainha do céu, como a mãe do nosso Criador. Então a ela nós devemos toda a honra. Mas
Quando nós olhamos para Jesus, Ele é o Criador. Ele é o Criador. E aí, essa compreensão que nós devemos ter e não deixar nos contaminar pelas pessoas que falam, não, ele foi só um homem que passou pela terra, que realizou algumas obras boas, e aí começa. Só que você não consegue explicar essa grandeza. E tenho certeza, eu não sou nenhuma teóloga, eu tenho certeza que se alguém for debater com essas pessoas, ele vai sair convencido de que realmente Jesus foi um diferencial. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele não se iguala a nós. Nós estamos muito distante daquilo que nós devemos ser de nós mesmos, né? De santidade. Você imagina Jesus, e por isso que Satanás, o divisor, né? Aquele que veio para dividir, ele se rebelou. Por quê? Porque ele se rebelou contra Deus porque ele queria se igualar a Deus. E ele ficou muito bravo quando Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Ele ficou, mas como essas criaturas estão sendo mais tratadas, mais amadas praticamente, porque Deus nos ama profundamente, do que eu, que estou aqui nos servindo. E foi quando houve aquela rebelião, e ele foi vencido, graças a Deus, por nosso São Miguel Arcanjo e todos os demais anjos da corte celestial. Então, não deixe que essa divisão, que esse inimigo, que Satanás, que significa divisão, venha dividir esse nosso entendimento. Não se deixe convencer, né, de que Deus, de que Jesus Cristo, que é o Filho do homem, que ele é menor do que isso. Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e ele já existia desde a criação do mundo, embora cronologicamente ele tenha vindo numa época posterior. Então, o que a autora diz aqui? Exalte o seu nome e regozije-se na sua majestade, porque os céus foram formados pelas suas mãos, e o homem é apenas sua criatura. Então, nós somos criaturas de Deus, nós não somos os criadores, nós somos os amados. Já achei tão lindo quando o padre falou isso ontem. Ele é o amor, nós somos os amados. E aquilo ficou no meu coração de uma forma. Eu falei, gente, Jesus é o amor pleno, é o amor puro. Nós, por mais que nós amemos, nós não temos noção do amor na sua plenitude, porque Jesus, ele não simplesmente nos ama. Deus não simplesmente nos ama, ele é o puro amor, é o amor na sua essência, ele é amor puro, pleno, que é capaz de perdoar, que é capaz de nos conduzir para um caminho, embora nós nem mereçamos, um caminho de bênção, um caminho de paz, embora nós nem mereçamos. Quantas vezes, gente, nós fazemos alguma coisa que até nós nos envergonhamos, e tá tudo certo, ele nos ama do mesmo jeito. E tá tudo certo, eu digo assim, claro que nós precisamos confessar nossos pecados, nós precisamos nos arrepender, é claro, mas ele nos ama, ele não é o nosso acusador, porque ele é o puro amor. O acusador, quem que é? Satanás, que veio para dividir. E aí fica ai, perdão, caiu um cisco no meu olho, e fica aquela vozinha falando, você errou, acusando, né? Isso não é de Deus, isso é do inimigo. Então ele fica ali, nossa, mas você errou feio, hein? E não, se eu fosse você, eu nem voltava para a igreja, não. Esses dias teve uma pessoa, uma coach minha, que logo na primeira sessão ela falou, isso, mas eu não me acho digna de voltar para a igreja. Eu falei, mãe de Deus, eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu disse para ela, você acha que tem quem está dizendo isso para você? Ela falou, eu tocava na igreja, eu participava da igreja e eu não me acho digna. Eu falei, hã? Eu falei, como isso? Eu falei, você acha que Deus olha para você dessa maneira? Isso é a voz do inimigo te falando, não vai por quê? Porque ele não quer que você volte. Ele não quer que você esteja dentro das coisas da igreja. Ele quer te acusar e falar que você não é digna de entrar na igreja, de receber comunhão, de participar do grupo. Claro que ele vai. Se você voltar para a igreja, é uma alma menos que ele pode perder. Então ele está perdendo uma alma para Deus. Olha só. E outra, se você não volta para a igreja, você está deixando de levar outras almas junto com você. Porque você, estando convertida, você estando bem, você estando junto de Jesus, você vai ter testemunha viva para outras pessoas também retornarem para a igreja. Eu falei, então,
Então eu tive que conversar com ela, fazer um trabalho e ela compreender isso, que ela é digna de voltar para a igreja sim. E eu sempre digo, sempre cito Maria Madalena. Maria Madalena era uma pecadora. O que Jesus fez? Pegou a pedra e tacou nela? Não. Ele falou, quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele a defendeu e é assim que ele faz conosco. Jesus, por quê? Porque ele é puro amor. Porque ele é o amor por excelência, porque ele é compaixão. É um juiz justo, mas é compaixão. Deixa eu ver o que tá. Inimigo é astuto, sujo. Sim, ele é o pai da mentira. Ele usa qualquer pessoa que não esteja na graça de Deus para tentar derrubar, mas ele não vai derrubar. Ele não vai derrubar por quê? Porque nós cremos num Deus firme e forte. E eu estava dizendo agora que Satanás significa divisor, Satanás significa quem divide, aquele que divide. Ou seja, ele quer dividir. E nós vemos isso dentro das famílias, quando você começa a ir para a igreja, às vezes ou retorna para a igreja, dentro da sua casa você talvez encontre alguém contrário. Não vai. Mas nós temos que fazer o quê? Perseverar, gente, perseverar. É na perseverança, no dia a dia, que nós vamos conseguir chegar a ter essa graça de Deus cada vez mais na nossa vida. É isso que nós precisamos ter, consciente, perseverança, persistência, não desista. Toda vez que você, no teu coração, você vier essa voz maldita, que é uma voz que quer dividir, você no seu coração sinta, Deus me ama, Ele é puro amor, Ele é misericórdia, Ele é o bem supremo, e esse momento que eu estou vivendo agora vai passar. Eu dizia no início da live que como que está clareando o dia agora, rapidinho, até esses dias estava escuro, então a noite escura vai passar, aquilo que é ruim vai passar, acredite, confie, porque Deus é o Deus da verdade e Ele jamais vai mentir para nós, porque Ele é o Deus fiel. Vamos ver o que a Maria José acha maravilhosa a passagem de Jesus com a samaritana. Gente, eu sou aquela mulher pecadora que voltou para a igreja. Olha, vou me emocionar de novo. Todas as vezes que tem aquele canto na igreja católica, né, que eu sou, né, como a ovelha perdida, e tem aquele... como a pecadora caída, encontro aos seus pés minha vida. Eu sou aquela pecadora caída, que voltou, que regressou e que Deus me acolheu. Eu sou aquela pecadora em quem todo mundo atirava pedra. E Ele me resgatou, e Ele me tomou pelas mãos, e Ele me trouxe de volta. E Ele está usando dessa pecadora miserável para falar para outras pessoas. E você pode ser uma pessoa dessa. E você é uma pessoa dessa. Você precisa se colocar a caminho, à disposição de Deus, porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar, gente. Então, quando eu lembro muito dessa passagem, eu me vejo nessa passagem. Eu me vejo. Só que eu tenho que acreditar que Ele é o amor supremo, que Ele é o Criador. E eu não posso deixar ninguém falar ao contrário disso para mim. Eu não posso aceitar como palavra que Deus é menos, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que Ele não é o Deus Supremo. E quando eu compreendo isso, eu vejo que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo são uma só pessoa e já existiam desde a criação do mundo. Então eu preciso colocar isso, eu não posso aceitar que outras pessoas venham falar diferente e mais. Eu tenho que proclamar esse Deus vivo nas minhas ações, no meu dia a dia. E se alguém vier falar contra, eu falo, meu amigo, eu respeito a tua opinião, mas eu acredito no Deus vivo. E não ficar melindrado, achando, vai que eu falo, a pessoa acha ruim. Não, você tem que se levantar, você tem que ser a voz que se levanta para defender um Jesus vivo, um Deus criador, um Deus amor. Deixa eu ler aqui. Por isso temos que orar e vigiar e sempre estar na presença de Deus. Sim, gente, Deus é maravilhoso. Eu sempre me vejo na pessoa do samaritano e Ele é tão gentil, amoroso e bondoso para acolher. Isso, Maria José, sendo justo sem julgar. E outra, o justo juiz é só Deus. E isso nós vamos, no momento que nós estivermos diante dEle, que nós sairmos dessa vida, nós passaremos por um julgamento, mas o julgamento dEle é justo. Ele é misericórdia, Ele é justiça, Ele é amor. E nós temos que nos levantar contra pessoas que digam ao contrário, tentando nos convencer de que Deus é menos do que Ele é. De que Jesus é menos do que Ele é. E olha aqui, vou repetir. Eis que Ele é o Filho de Deus.
Exalte o seu nome e regozije-se na sua majestade, porque os céus foram formados pelas suas mãos e o homem é sua criatura. E aí volta lá naquela palavra do Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, não tem como dissociar, ou seja, tirar Deus, Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo de Deus lá na criação do mundo, porque ele já existia. Cronologicamente ele veio para nós, e humanamente falando, né, surgiu como homem em carne e osso em outro momento, mas ele, o Jesus Cristo, o Espírito Santo já estavam junto de Deus na criação do mundo, lá no princípio. E é desse Deus que nós falamos. Quem mais pode reivindicar esse tipo de poder de criação? Essa criação do mundo foi atribuída a quem? A Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Então, não deixe que o mundo diga o contrário para você. Nós cremos pela fé. Muito embora nós não possamos explicar Deus, eu não tenho compreensão jamais para isso. Eu duvido que o teólogo mais estudioso da palavra consiga explicar Deus, porque Deus não se explica. Deus, ele é sentido, ele é amado, ele é como assim, aquela coisa, aquela sensação boa, você sente, não tem como explicar, não tem como você, quando você tem um sentimento muito gostoso, às vezes não tem assim, gente, eu senti um negócio que eu não sei explicar. Às vezes nós temos isso, né? Ai, não sei explicar. Pois é, Deus é assim. Nós sentimos Deus, nós sentimos a presença dele, nós sentimos o cuidado dele diariamente, nos tocando, nos cuidando, nos dando uma moção do Espírito Santo. Mas não tem como explicar. Como é que você vai explicar um sentimento que só você sentiu? Você pode até falar, ai, foi assim, foi essa, mas não tem como explicar. Não tem. Então ninguém explica Deus, por quê? Porque ele é. Ele simplesmente é. Nós não temos como explicar. Ele criou tudo, ele faz tudo, ele nos ama indistintamente, não importa se eu sou rica, se eu sou pobre, financeiramente falando, se eu sou pecadora. E outra, esses dias eu estava falando isso, li sobre isso, né? A quem muito se perdoou, muito mais se amou. Então Deus, quanto mais pecador, mais ele ama. Por quê? Porque ele tem que perdoar muito mais. A quem você tem que perdoar muito mais é quem mais você vai demonstrar amor. Sabe aquele filho que dá mais trabalho? É aquele que talvez você demonstre mais seu amor. Por quê? Porque você vai ter que todos os dias perseverar para que esse filho não se perca. E é assim. Deus é assim conosco, Jesus é assim conosco. Então, não se menospreze por se achar pecador. Se ele está te convidando, se ele está te chamando para voltar, volta para mim, é porque ele te ama muito, ele não desistiu de você. E, mas eu sou o pior pecador da face da terra. Isso é o que o inimigo quer dizer para você. Isso é o que o inimigo quer contar, essa historinha para que você se afaste de Deus e não se ache digno de estar na presença de Deus. E eu falo isso por mim, porque muito tempo eu achei que eu não merecia estar na presença de Deus, mas era uma fofoquinha do inimigo, era uma suscitação do inimigo para me separar da graça de Deus, daquilo que eu estou vivendo hoje. Olha o que eu teria perdido, meu Deus, misericórdia. Graças a Deus que eu perseverei na oração com todas as tribulações que nós sabemos que tem, todas as dificuldades diárias que tem, mas Deus, ele nos quer de volta. E nós temos que honrar e exaltar o nome de Jesus, porque ele é o próprio Deus. É por ele que nós fomos feitos, é por ele que nós fomos resgatados. Que filho, que Deus que nos ama tanto, que mandou o seu filho, né? Que sofreu a parte humana, porque embora sendo Deus, ele sofreu as agruras de um humano, para nos salvar. Que Deus é esse? Gente, meu Pai, e pensar que tem gente que não acredita, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele tem uma palavra, permuta reinos por ti. Ele troca qualquer coisa por nós, pela nossa salvação. Então nós temos que exaltar e honrar o nome de Jesus, e honrar e exaltar a Deus. Ou seja, nada de ficar escutando as vozes do mundo. Tá? Fala, meu irmão, respeito a sua opinião, mas eu creio num Deus vivo, num Deus poderoso e num Deus que é puro amor e que me ama. E olha, gente, não tem como descrever o amor de Deus. Se nós achamos que nós podemos amar, você imagina Deus.
imensamente, sei lá, extraordinariamente. Sempre que você se achar não merecedor do amor de Deus, lembra da pecadora. Lembra que os apóstolos deles foram os piores, ele só resgatou os piores, se transformou nos melhores. Então, ele está nos resgatando para nos transformar nos melhores. Olha aqui, deixa eu ver se eu perdi aqui. Aqui em casa, olha aí. Pois é, aqui em casa é o marido, mas está tudo certo, ore por ele. Você deve rezar mais por ele. Então, talvez a tua oração ainda tenha que ser mais fortalecida por ele. O teu marido é quem mais você deve amar. É quem mais você que merece o seu amor. Por quê? Porque ele não está na graça. E ele precisa do teu amor para ser resgatado. Deus está contando com você, viu? Deus está contando com você, Paula. Tenha certeza disso. Deus está contando com o seu amor para resgatar o seu marido. Então não desista não, não desista não. Coloca isso aí porque Deus usa de nós criaturas para resgatar as outras criaturas também, tá? Então, firme e forte aí. E geralmente a pessoa que está do nosso lado é para colocar luz nos nossos defeitos, viu? Isso nós falamos no coach. Aquela pessoa mais que espizinha a nossa vida é justamente a que está mostrando, revelando os nossos defeitos. E nós temos que nos curar desses defeitos para que nós possamos resgatar essa pessoa também. Então, 7 horas já. Olha, passou tão rapidinho. Que você exalte o nome do Senhor onde você for, acreditando que Ele está resgatando você, está te trazendo de volta para o seio da nossa igreja, da sua igreja, para que você seja também testemunha viva de outras pessoas, para outras pessoas e resgate outras almas, porque Deus não quer resgatar só a mim, tá? E nem a você, Ele quer resgatar todos e nós somos responsáveis por esse resgate. Nós somos, é um compromisso sério, hein? É um compromisso grande. Então, nós pedimos para Deus que nós faríamos, eu pelo menos eu falo, Senhor, eis-me aqui para te servir. Aí Ele dá a nossa missão. E agora nós temos que ser fiéis porque Ele é fiel a nós. Tá certo? Gente, obrigada, gente, um ótimo dia. Deus abençoe você, Deus abençoe essa semana e que nós fiquemos com essa palavra. Somos criaturas amadas de Deus e devemos exaltar a Ele toda a honra e toda a glória. Um grande beijo, um ótimo dia para você e até amanhã. Beijo, beijo, obrigado pela sua companhia.